propostas, né, dos candidatos a prefeito aqui de Duque de Caxias, deixar, né, o nosso amigo ouvinte, deixar os eleitores muito bem informados, né, com relação às próximas eleições, né, Roberto? Então, é isso. É uma honra para mim e tenho certeza, né, para todos nós da Rádio Ativa, estarmos, né, iniciando agora o programa Ativa nas eleições de 2020, né? E espero que os nossos ouvintes aproveitem ao máximo o nosso programa. Muito bem, nós estamos começando o nosso programa, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter o primeiro entrevistado de hoje, né, Glauco? É o candidato do PT, Aloysio Júnior, né, sindicalista, vai estar com a gente daqui a pouquinho nessa primeira entrevista de hoje. Ele é o nosso primeiro assessoria, quando não com assessoria presencial também, vira e mexe a gente acaba encontrando, né, Glauco, um candidato aqui por Caxias, fazendo aí as suas campanhas, e aí a gente vai estar convidando todos, né, para estar passando aqui pela Rádio Ativa, trazendo a palavra, né, para os eleitores, né, aqui de Duque de Caxias, e a gente também abordar, né, vários temas que vão falar da segurança, da educação, né, de várias e, claro, né, para que ele possa responder as nossas perguntas, né? E, além do Aloysio Júnior, Duque de Caxias, como eu disse, né, tem outros 8 candidatos a prefeito, né? Andréia Zito é a candidata a prefeita de Duque de Caxias pelo Partido Progressistas, o PP. Dica é o candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo Partido Liberal, PL. Gutenberg de receber o candidato do PT né, sobre os candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador, né? E a Rádio Ativa, como nós já dissemos, né, está começando agora o programa Ativa nas eleições 2020 e durante o nosso programa, né, a Rádio Ativa vai estar empenhada no sentido de manter os nossos ouvintes, no sentido de manter você, eleitor, sempre muito bem informado, e por isso, né, nós temos certeza que
vai melhorar, Roberto. Com certeza, temos que aguardar e esperar. Bom, o nosso site está bem interativo, eu quero dizer que você também pode acompanhar a programação da Rádio Ativa pelo nosso site. Responder para os candidatos perguntas essas que for de ofensas, e perguntas têm que ser moderadas, né? Jamais a gente vai colocar aqui no ar. Também quero agradecer ao TRE, né, pela autorização das entrevistas. A gente está seguindo toda uma sequência, uma normas, né? Também aqui da vigilância sanitária, na questão também da saúde, que nós estamos no coronavírus. E aí nós temos o álcool em gel, nós temos ali, todos os microfones já foi desinfectados, né? As espumas já foram lavadas, desinfectadas, então está tudo pronto para a gente dar início já a essa entrevista. Daqui a pouquinho a gente começa às 10 horas, né, Glauco? A entrevista com o primeiro convidado de hoje. De você, eleitor de Duque de Caxias. Lembrando que a entrevista ela vai começar às 10 horas em ponto e ela vai terminar às 11 horas em ponto, né? Então, todos os candidatos, né, serão convidados, né? Aloysio Júnior será o primeiro candidato a prefeito de Duque de Caxias a ser entrevistado, né? E todos os outros candidatos do Duque de Caxias, como dissemos, tem um total de 9 candidatos a prefeito. Todos os 8 candidatos também já estão sendo convidados, né? Exatamente 1 hora para nos conceder a entrevista. É isso aí. Bem, 9h48. Parceira da Justiça Eleitoral poderá ganhar horas de atividades complementares. Cadastre-se hoje mesmo pelo site do TRE ou pelo aplicativo e-Título. Fala, galerinha, você que gosta de malhar, fazer sua lamba aeróbica, sua caminhada, o seu exercício, venha para Granley Fashion, sua loja fitness. Aqui você encontra a top a partir de R$11,99, calças a partir de R$29,99, blusas a partir de R$9,99. Temos até 40% nas compras acima de R$600. Trabalhamos também com moda praia com biquínis a partir de R$14,99 cada peça. Aqui você monta o seu biquíni com um preço que cabe no seu bolso. Venha conferir nossos preços e qualidades. Rua General Lomba 199, box 10 e 11, em frente aos supermercados Guanabara, em Duque de Caxias. Esperamos. Quando
assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, Tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja a sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Apoio Radioativa FM 98,7. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Vai construir ou reformar? JKS Preste Serve. A JKS Preste Serve é uma empresa especializada em serviços gerais, que atua nos ramos de jardinagens, pinturas, reformas, hidráulica, elétrica, vidraceiro e gesseiro. Prestamos serviços para órgãos estaduais, prefeituras, escolas, residências, condomínios, empresa e muito mais. Telefone 021 99791-3803 ou 99552-6722. Ou, se preferir, mande e-mail e peça já o seu orçamento para jkspresteserve@hotmail.com. JKS Preste Serve. Carga de altíssima velocidade. Venha para WB Fibra. Planos com fibra óptica dentro da sua casa. 20 megas, R$55. 30 megas, R$79. 50 megas, R$99. 8 ou 99226. Mais internet para você. Todo mundo ouvindo Ativa FM. Ativa. As eleições estão chegando. E aí, já tem o seu candidato? Aqui vão algumas dicas para você votar de forma que não se arrependa depois. Número 1. Conheça o passado do seu candidato. Se ele já se envolveu em escândalos ou crimes. Não basta ser só ficha limpa. Pesquise a vida dele. Saiba, por exemplo, quem é que financia a campanha dele. 2. Aprenda sobre a lei eleitoral. Participe de debates. Sua vida será melhor se você se manter informado a respeito de assuntos tão relevantes para a comunidade e para o seu país. 3. Denuncie a compra de votos. Denuncie desvio de recurso público. Denuncie tudo que você achar incorreto. A gente deve lutar contra a corrupção não apenas no eixo político, mas em todas as esferas. 4. Não vote em pessoas que mudam de partido toda hora, porque quando votamos em alguém, estamos também escolhendo o partido, ajudando a eleger outros candidatos daquela legenda. 5. Pense bastante antes de votar. Escolha pessoas que você acredita que estejam preparadas para a função de dirigir um país ou estado. Não deixe a sua escolha para a última hora. E mais importante, depois da eleição, acompanhe o trabalho do seu candidato. Muito bem, já estamos de volta, são 9h58 no Rio, é a Rádio Ativa FM nas eleições 2020. Começou, minha gente, o nosso programa
Programa esse que vai trazer informações relevantes, né, das eleições 2020 aqui no município de Duque de Caxias. Claro que a gente vai trazer informações também de outros municípios, até de outros estados. Mas a cobertura total é para o município de Duque de Caxias, a nossa cidade, aonde a Rádio Ativa está. E a gente vai trazer essas informações, entrevista, cobertura das eleições 2020, né? E aí a Rádio Ativa começa esse programa especialmente voltado para a nossa cidade, para a população de Duque de Caxias. Já se encontra aqui no nosso estúdio o candidato Aloysio Júnior, do PT, é o primeiro candidato a passar por aqui nas entrevistas, né, da Rádio Ativa. A Rádio Ativa 98.7 FM e radioativa.net. Tem a honra, minha gente, de começar agora a série de entrevista com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, dentro do programa Ativa nas eleições 2020. Fundada há 21 anos no município, a Rádio Ativa se orgulha de levar informações de credibilidade e cultura à nossa população. E entende que, com a proximidade das eleições municipais, é fundamental dar a oportunidade para que cada candidato apresente o seu plano de governo e, sobretudo, para que o eleitor se sinta ainda mais esclarecido e preparado para votar. Essa é uma parceria da Rádio Ativa com o Tribunal Regional Eleitoral TRE, a quem agradecemos desde já. É o nosso primeiro entrevistado de hoje, é o candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT, a prefeito de Duque de Caxias, Aloysio Júnior. Bom dia, candidato Aloysio Júnior. Bom dia, Roberto Oliveira. Bom dia, Glauco Rangel. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Ativa FM. Dizer da satisfação, né, que eu tenho de ser aqui o primeiro, né, candidato a prefeito a estar aqui na rádio dando uma entrevista, podendo falar do nosso programa de governo, das nossas propostas. É isso aí, bom dia Aloysio Júnior, né? Desde já, muito obrigado, né, pela sua presença aqui nos nossos estúdios, né? Na estreia do nosso programa Ativa nas eleições 2020, né? Desde já, muito obrigado pela sua presença para que você possa, né, se apresentar e levar as suas propostas e o seu plano de governo para Duque de Caxias, né, para os nossos eleitores, né, para que eles possam conhecê-lo melhor. Aloysio Júnior. Nascido em Duque de Caxias e morador do bairro Corte 8, Aloysio Júnior tem 50 anos, é casado e pai de 5 filhos e vai concorrer ao cargo de prefeito do município pela primeira vez. Filiado ao Partido dos Trabalhadores há bastante tempo, ele já concorreu ao cargo de vereador em Caxias e ficou como suplente. Ainda jovem, Aloysio concluiu o curso de técnico em mecânica no Senai e, com 17 anos, começou a trabalhar na Rede Ferroviária Federal como estagiário. Após permanecer na rede ferroviária até os 30 anos, ele ingressou por concurso público na Casa da Moeda do Brasil, onde trabalha. Ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Casa da Moeda, secretário da CUT do Rio de Janeiro para combate ao racismo, membro do Movimento Negro Unificado, o MNU, e dirigente do PT, Aloysio Júnior, hoje formado em Administração de Empresas, foi o nome escolhido pelo seu partido, que depois de vários anos volta a lançar candidatura própria para disputar as eleições municipais em Duque de Caxias. Deixando bem claro, minha gente, que vocês podem participar mandando pergunta pelo nosso WhatsApp, o 994146358, né? As perguntas, não vamos tolerar perguntas aqui ofensivas e também as perguntas têm que ser moderadas, tá bom? Eu vou deixar agora a primeira pergunta, então, né, vai ser feito pelo jornalista Glauco Rangel e aí a gente vai dando sequência à nossa entrevista. Glauco Rangel. Isso aí, primeiramente eu gostaria de perguntar ao candidato do PT a prefeito de Duque de Caxias, Aloysio Júnior,
o seguinte: candidato Aloysio Júnior, por que o senhor quer ser o próximo prefeito de Duque de Caxias? Glauco, Roberto e espectadores. Primeiro, acho que a política ela é um ciclo, né? Eu acho que Duque de Caxias está vivendo nos últimos 30 anos, capaz de dizer, o segundo ciclo político de mudança. Nós tivemos uma mudança em 1996, que você tinha um período do grupo político do Idéquio de Freitas, com uma interseção na eleição do Gilberlando de Oliveira em 1982, em função de um fato extraordinário que foi o ex-governador Leonel de Moura Brizola, saudoso Leonel de Moura Brizola, que faz muita falta nesse momento no país. E você vai chegar lá num grupo, você pode remontar o tenorismo lá atrás, onde Caxias era uma cidade de segurança nacional e os prefeitos de Caxias eram biônicos. 1996 foi um marco. Caxias tinha seus políticos tradicionais também naquela época. O ex-prefeito Alexandre Cardoso já pensava em ser prefeito, o Silvério do Espírito Santo, e ganha a eleição um homem comum, um homem popular, de origem humilde, que foi a época, então, o ex-vereador e deputado José Camilo Zito, e você tem um novo momento político na cidade. Mas passando de lá para cá, Caxias, a cidade de Duque de Caxias, na verdade, só renovou um governo, que foi em 2000 a reeleição do ex-prefeito Zito, e de lá para cá, Caxias tem apostado em alternar a administração da cidade. Mas você teve nos últimos 24 anos apenas 3 pessoas governando a cidade: o ex-prefeito Zito, o atual prefeito e o ex-prefeito Alexandre Cardoso. Então a cidade necessita de renovar mais uma vez. Esse ciclo de renovação é possível. E a conjuntura política do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade abre caminho e possibilidades para que a gente possa ofertar ao cidadão de Duque de Caxias novas oportunidades. E nesse sentido, eu agradeço muito o Partido dos Trabalhadores, que entendeu que a nossa história, a nossa biografia do homem comum, um trabalhador comum, tenho 50 anos de idade, 33 anos de carteira assinada, sou um servidor público federal, mas eu agradeço isso às escolas públicas do município, que eu estudei no Colégio Municipal Gastão Reis, Colégio Estadual Irineu Marim, fiz meu 2º grau no Centro de Estudo Supletivo, ali atrás da Senda, agora que é o Extra, fiz minha formação profissional no Senai de Duque de Caxias, no CFP10, e fiz minha formação técnica no ensino médio, lá no Sindicato do Metalúrgico, lá na Ananeri, entre a Mangueira e o Tuiuti. Então a gente tem a história de vida comum. Obviamente que nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte que eu tive. Obviamente muitas pessoas também tiveram mais sucesso do que eu. Mas eu acho que é o momento que as pessoas possam se ver num candidato, um candidato comum, um trabalhador, um cidadão que tem uma vida de militância, de luta pelas causas sociais, em especial para aqueles que mais precisam, e que valoriza a importância da carteira assinada e do trabalho para dar dignidade ao cidadão e à pessoa humana, que sem o trabalho, infelizmente, as pessoas ficam à mercê à sorte de qualquer um aventureiro que necessita da miséria do povo para poder explorar e poder ter sucesso eleitoral. E a gente vem com essa proposta de libertação. Isso é importante a partir do trabalho e a partir do reconhecimento do direito público das pessoas. Muito bem, a Rádio Ativa FM, radioativa.net, estamos aqui ao vivo, minha gente, começando hoje o nosso Ativa nas eleições 2020. O primeiro candidato a ser entrevistado aqui de hoje é o candidato Aloysio Júnior, do PT. O senhor é formado em administração, de empresas, e exerceu por 2 mandatos o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. De que maneira, a sua formação como administrador e a sua experiência como líder sindical poderá contribuir para uma boa gestão à frente da Prefeitura de Duque de Caxias, caso o senhor seja eleito? Primeiro, falar da minha história de vida, não dá para negar a importância que a rede ferroviária teve, o Senai e a rede ferroviária teve na minha formação, mas obviamente ser servidor da Casa da Moeda a partir do concurso de 2001, eu tive o prazer e a satisfação
e obviamente a sorte que outras pessoas se prepararam. Eu fui primeiro colocado no concurso de mecânica, no concurso 2001. Trabalho na Casa da Moeda há mais de 18 anos, fiz agora no dia 1º de agosto e tive o prazer de ser representante. Ela não somente garante a soberania monetária nacional, produzindo um meio de circulante seguro e que dá garantia ao cidadão brasileiro de poder portar com muita dificuldade para se ganhar o seu dinheiro sofrido no bolso, um dinheiro de qualidade, uma cédula. Como todas as outras cédulas do mundo, existe aqueles que tentam falsificar, mas a qualificação e a segurança da cédula brasileira é de extrema importância. A Casa da Moeda também produz o passaporte para o cidadão brasileiro circular pelo mundo. Então, cada um e cada uma que tem oportunidade de circular pelo mundo, seja a trabalho, seja para cuidar da saúde ou para seguro que tem no mundo, já reconhecido pelos órgãos de controle internacional. E você sabe que, Roberto, né, e Glauco, que o nosso passaporte, ele é extremamente importante, porque depois do ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001, a circulação do cidadão pelo mundo virou um negócio muito mais fiscalizado, né? E o povo brasileiro, ele tem um biotipo, ele se parece com qualquer cidadão do mundo. Tem uma pessoa negra como eu, é brasileiro. Tem uma pessoa de aparência asiática, que é brasileiro. Tem pessoas com perfil de um cidadão do Oriente Médio, é brasileiro. E tem o europeu, uma pessoa de pele mais clara, que também é brasileiro. Então, nosso passaporte é muito cobiçado, que qualquer cidadão do mundo pode se identificar como brasileiro. Só que nós temos, em função da Casa da Moeda, um passaporte extremamente seguro, que garante que o cidadão possa circular pelo mundo, né? E antes de falar da experiência administrativa e de defesa dos trabalhadores, eu quero aqui falar uma outra coisa que a Casa da Moeda produz para o cidadão ter noção desse patrimônio que representa a soberania nacional. A Casa da Moeda produz o selo de controle físico da bebida quente. Aquela selinho que fica ali em cima é um contrato com a Receita Federal, o controle do cigarro, e ainda produziu um selo digital que era instalado na produção dos envasadores de bebida fria, cerveja, água, refrigerante, na sua linha de produção. O país, no período de 2007 a 2016, faturou com esse setor de bebida fria, com esse controle, que antes era o bloco K, as pessoas declaravam aquilo que produzia. O faturamento do Brasil foi de bilhões e bilhões a mais em função da Casa da Moeda para investir em saúde, educação e outras necessidades da população brasileira. Quando foi em 2016, em dezembro, esse serviço foi descontinuado e a arrecadação tem em média reduzindo por ano, 2017, 2018, 2019, em torno de 17 bilhões de arrecadação desse setor. São dinheiros que, ao invés de estar taxando o trabalhador, taxando a pessoa mais pobre, era dinheiro que deveria estar sendo recolhido das empresas e investido na área social para combater o coronavírus e dar melhor condição para o povo brasileiro. E essa experiência extraordinária que eu vivi dentro dessa empresa, e tive que viver com constância dentro do Congresso Nacional, nós tivemos que criar comissões de defesa da Casa da Moeda do Brasil, mista, com senadores e deputados. Nós tivemos, à época, o deputado de Duque de Caxias, o Celso Pancera, na época do PMDB ainda, presidindo essa comissão no Congresso Nacional. Nós criamos uma comissão também na Assembleia Legislativa, e, à época, o deputado Zito, do PP, também que presidiu essa comissão. Nós articulamos com os partidos de esquerda e de centro-direita para defender esse patrimônio, que nós não somos estreitos na lógica política, na representação. O que nós temos é um compromisso ideológico. O cidadão Aloysio Júnior, ele é filiado ao PT, meu único partido que tive. Nós acreditamos na proposta de inclusão social, nós acreditamos na valorização do servidor público como um instrumento de fazer as transformações que a sociedade precisa. Porque não existe projeto de transformação em Caxias que não inclua o servidor. Como é que você cria um projeto de saúde que você tem que estender as unidades básicas de saúde e você não conta com os médicos, profissionais de saúde? Como a gente vai poder implementar o ensino tempo integral sem os professores e o profissional da educação? Como a gente vai construir uma política de organização da cidade para facilitar a mobilidade urbana e o comércio sem o guarda municipal? Como a gente vai ter uma política de controle ao desmatamento, preservando o meio ambiente, sem um servidor da Secretaria do Meio Ambiente? Como a gente combate
a questão da necessidade, vai lá na ponta, cuidar daquelas pessoas que mais precisam, o cidadão que está em vulnerabilidade social, ser um servidor da Secretaria da Assistência Social. Ou como a gente cria uma política de tributação justa, aonde quem tem mais possa pagar mais e quem tem menos pague menos, sem contar com o servidor da nossa Receita Municipal, da Prefeitura. Então, a gente precisa reorganizar essa relação, redemocratizar essa relação e, a partir disso, implementar os projetos que a gente acredita. É com esse sentimento e com essa visão administrativa, e quero dizer aqui, Glauco e Roberto, eu sou um daqueles brasileiros que entrou nos bancos da faculdade depois dos 40 anos de idade. Eu tive a oportunidade de me formar e acho que minha vida merecia. Eu já era presidente do sindicato, já tinha vida de militância, mas teve um momento no Brasil que o jovem tinha oportunidade de estudar, por isso que a Caxias formou mais de 11 mil jovens no governo do PT, seja no ProUni, seja pela cota social ou racial, seja pelo FIES, e isso foi o Brasil inteiro. E eu me senti, como muitos outros cidadãos brasileiros, com a idade média entre 30 e 50 anos, ou talvez outros até com muito mais, de retornar aos bancos da faculdade e ampliar o nosso conhecimento. E, obviamente, esse conhecimento só veio consolidar muito mais aquilo que a gente acredita que deva ser feito e fazer da melhor maneira que possa atender a população, que os ensinos nos prepara, mas a vida nos dá conhecimento. Muito bem, a gente tem outras perguntas para fazer, não vamos ser muito, estender muito para que a gente possa, tentar fazer aqui todas as perguntas para o candidato. Agora vou deixar a pergunta para o Glauco, O Glauco vai fazer a pergunta agora. E aí, daqui a pouquinho, Glauco, a gente vai rapidinho aqui a um spotzinho do TRE e a gente volta na sequência, dando sequência à nossa entrevista. Vamos lá. Sim, ok. Candidato Aloysio Júnior, Duque de Caxias, hoje com mais de 900 mil habitantes, mais de 600 mil eleitores e uma das maiores arrecadações do Brasil, graças principalmente ao complexo petroquímico da Reduc, é uma cidade grande, porém com muitos problemas. O senhor tem falado em uma Duque de Caxias com desenvolvimento e justiça social, caso seja eleito. Qual é o seu projeto de governo para que o município alcance finalmente o desenvolvimento social e econômico e para que a população local tenha uma vida melhor? Primeiro eu quero reafirmar que não existe governo sem uma parte importante que são os servidores. Não há governante que vai conseguir implementar uma política que se dormitório. E nós tivemos, antes da pandemia, a perda de mais de 30 mil empregos. Agora nós a passagem é muito cara e o trânsito não funciona, não desenvolve, não rola o trânsito. Então você, com isso, dois trabalhadores na mesma condição, um morador do 3º distrito de Duque de Caxias, do 2º, do 1º ou do 4º, ele a vaga do cidadão lá de Sepetiba, porque o transporte é mais barato e o trânsito
Desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Alô, eleitor. Já pensou em ser mesário voluntário? A cada eleição, mais de 2 milhões de brasileiros atuam como mesários, desempenhando um papel fundamental para a nossa democracia. Venha se juntar a esse time. Para cada dia trabalhado, você terá direito a 2 dias de folga. Além disso, caso você estude em universidade parceira da Justiça Eleitoral, poderá ganhar horas de atividades complementares. Cadastre-se hoje mesmo pelo site do TRE ou pelo aplicativo e-Título. Quando o assunto é vacinação, a maior parte das pessoas cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, né? Tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja a sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Apoio Radioativa FM 98,7. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Você quer uma internet banda larga de altíssima velocidade? Venha para WB Fibra. Planos com fibra óptica dentro da sua casa. 20 megas, R$55. 30 megas, R$79. 50 megas, R$99. 80 megas, R$119. Peça sua instalação pelos nossos telefones 2678-8902 ou 2677-0158 ou pelo nosso WhatsApp 99500-4958 ou 99226-9633. Acesse o nosso site wbfibra.com.br. WB Fibra, mais internet para você. Tá todo mundo ouvindo Ativa FM. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Muito bem, já estamos de volta direto do Estúdio 2 aqui em Duque de Caxias, Ativa nas eleições 2020.
Agora 10 horas 30 minutos e voltamos aqui com o candidato entrevistado de hoje, o primeiro candidato entrevistado de hoje, Aloysio Júnior do PT. Candidato, quais setores da administração municipal o senhor considera prioritários e com maior necessidade de investimentos? Olha, o setor prioritário de qualquer cidade é a educação, né? E a saúde, a educação é algo que você pensa para o futuro, para frente, preparar as pessoas. E a gente fala educação com uma coisa mais ampla. A gente não precisa ter um governo que trate de educação só na Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Fazenda, ela tem um recorte também vinculado à questão educacional. Quando ela explica para o cidadão o seu dever e o seu direito. A Secretaria de Segurança Pública, ela cumpre um papel educacional. Quando ela orienta a cidade, a sociedade, daquilo que pode e não possa fazer e o porquê. A Secretaria de Assistência Social, ela cumpre um papel também vinculado à questão da educação. É a relação de parceria que tem, principalmente junto com as crianças que estão na escola, com o conselho tutelar, de você garantir ao cidadão que aquilo, muitas das vezes que ele está sofrendo, é uma violência contra um direito dele e parte da população não sabe disso. Eu não vou nem falar da cultura, que cultura e educação, ela caminha junto. Meio ambiente e educação faz parte do mesmo programa. Coleta seletiva, preparar a sociedade para o futuro. Então a gente tem a educação como instrumento central do nosso governo, mas acredito que deva ser de todos os governos. E você tem a relação da saúde, que você tem um papel educacional e preventivo. E obviamente, quando você tem um problema mais sério, você tem uma ação curativa, uma ação imediata. Mas a saúde tem que ser uma saúde preventiva. Nós estamos vivendo isso em relação à pandemia. Se a gente tivesse um governo que pegasse a saúde e tivesse, de fato, as unidades básicas de saúde atendendo, a saúde da família, aonde nesse momento de pandemia, a prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, sabia onde estavam as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com a idade avançada, que tipo de patologia que ela tinha, diabetes, ou um outro tipo de problema de pressão, você preparava a cidade para poder atender essas pessoas. Como isso não era feito, a gente conta o número de mortes. São 700 e poucas mortes em função da pandemia, e obviamente alguém iria morrer, mas poderia ser um número muito menor. Se fosse para preservar uma vida, já valeria a pena. Basta que o conjunto não esteja vazio. Salvou uma vida porque você teve uma política preventiva na educação e na saúde, e infelizmente nós não tivemos em Caxias. Nós temos um prefeito que administrou a cidade dentro do hospital geral. Então talvez tinha consciência que as pessoas não tinham saúde preventiva e que grande parte da população ia lá para o hospital geral para poder ver o prefeito, porque necessitaria de atendimento que não foi previsto que pudesse acontecer com a saúde preventiva. Então a educação recorta todas as secretarias de governo. Vai ser um casamento da Secretaria de Educação e um governo para a educação. A educação é essencial para que a gente possa formar nossos jovens, dar garantia de emprego, dar condição de trabalho e a nossa cidade poder caminhar para o século XXI, que infelizmente ela está ainda no século XIX. Não está nem no século XX, porque a forma de fazer política é ainda com a necessidade do cidadão. Não com uma coisa mais próspera, que o cidadão possa pensar numa vida melhor e, por consequência, uma cidade melhor. Candidato Aloysio Júnior, há pelo menos 7 meses, o mundo está convivendo com a pandemia da Covid-19. E Duque de Caxias, com pelo menos 736 mortes registradas, é uma das cidades com mais óbitos no estado do Rio de Janeiro. Como reduzir o número de vítimas do novo coronavírus em Caxias? Glauco, nós estamos vivendo um momento que seria leviano, porque a gente está numa condição eleitoral e querer delegar meramente ao prefeito a situação do coronavírus. Primeiro, isso é um problema mundial. O mundo tomou um susto com o Covid-19 e o coronavírus. O que a gente critica os governantes? E aí não é só um mau exemplo na cidade de Duque de Caxias. Nós tivemos a presença do vírus na Ásia, o vírus depois passou pela Europa, foi para a América do Norte e a gente tinha todo
todas as informações para se preparar para diminuir a letalidade do vírus. O que nossos governantes fizeram? Nossos governantes fizeram uma política negacionista em relação ao vírus, começando pelo presidente da República. E os prefeitos, e alguns governadores resistiram a isso, mas alguns prefeitos, querendo sinalizar para o governo federal que comungava com a mesma política, adotou essa postura. E aí foi o erro do prefeito de Duque de Caxias. Nós fomos a cidade que demoramos muito a reconhecer a letalidade do vírus. O prefeito, enquanto pôde, negou essa letalidade. Inclusive querendo colocar na conta das instituições religiosas como algo que pudesse proteger as pessoas do vírus e salvar a vida, não por uma política de governo. Quando o prefeito sofreu contágio, ele reconheceu a letalidade do vírus porque teve em risco sua própria vida. Mas aí saiu uma agenda dele com o presidente da República. Então, quando ele pede para a cidade fechar a cidade, bloquear a cidade, para que a gente possa controlar a disseminação do vírus, saiu a agenda dele com o presidente da República. E ele não podia ir a Brasília com a política inversa do presidente da República. E o que é que ele faz? Ele reabre a cidade, nós tivemos um tempo muito curto da cidade fechada, ele reabriu a cidade para poder chegar em Brasília, dizendo para o presidente da República que Caxias e ele estavam alinhados com o presidente, que não valeria a pena salvar vidas em detrimento da economia. E foi isso que aconteceu. Por isso o nosso país tem mais de 140 mil mortes, por isso o nosso país e nosso estado tem um número de contágio muito alto, por isso o Duque de Caxias rivaliza entre a segunda e terceira cidade em contágio e morte em Duque de Caxias. Então acho que houve, em função do governante, um desrespeito com a vida das pessoas em detrimento da política. E o exemplo veio de cima, infelizmente. Então, o que a gente pode e deve fazer, primeiro a gente tem que, cada um à sua maneira, trabalhar para diminuir a disseminação do vírus. Eu acho que a gente tem que ter os cuidados, isso não acabou, isso ainda está entre nós, o vírus, a gente tem uma movimentação que a população, pela dor, muito mais pela dor do que pela política preventiva, está se preparando para isso, mas a gente tem que torcer para chegar essa vacina o mais breve possível e a gente recomeçar a organizar a nossa cidade no pós-pandemia. Organizar a cidade, o nosso país, o nosso estado, obviamente. Mas essa pandemia, infelizmente, ela foi um pouco dura para a nossa cidade pela falta de reconhecimento e de preparo dos governantes. Em algum momento a gente passou a perceber que tinha mais valor o processo político eleitoral do que a vida das pessoas. Se considerar, quando o prefeito implementa uma política pública de isolamento da cidade, para quem não sabe, foi a partir do dia 17 de agosto. Porque até o dia 15, o prefeito gerava aglomeração para poder inaugurar obras, muitas delas inacabadas, para poder colher dividendo político. Quando isso ficou impedido pela lei, aí ele criou um decreto que pudesse estar organizando a cidade para poder diminuir a letalidade do vírus. Infelizmente, quando o governante bota a política no primeiro lugar, quem paga é a população, e a população mais pobre, nesse caso, está pagando com a vida. Muito bem, a Rádio Ativa FM nas eleições 2020. Estamos aqui com o candidato a prefeito de Duque de Caxias do PT, o primeiro entrevistado de hoje, aqui numa série de entrevistas que começa hoje aqui nos estúdios da Rádio Ativa aqui em Duque de Caxias. Quero informar também que agradecer a audiência, né, das pessoas que estão participando pela nossa live no Facebook. Agora deu uma estabilizada, melhorou, estávamos com um problema de internet, mas já está melhor, graças a Deus, já está as pessoas podendo participar aqui da nossa programação. Então agradecer a todos que estão aí na audiência da live do Facebook. Boa parte do funcionalismo público municipal, principalmente os aposentados, têm sofrido muito com atraso de salários há bastante tempo. Qual é o seu projeto para colocar em dia o salário de todos os servidores municipais? Roberto, Glauco e os demais ouvintes ou espectadores, eu sou um trabalhador de carteira assinada. Vou reafirmar isso aqui. Eu tenho 50 anos de idade, próximo de 33 anos de carteira assinada. É inconcebível que um trabalhador, seja ele público ou privado, trabalha 30 dias e um mês vencendo, né?
é o mês trabalhado, a pessoa não receba para honrar seu compromisso. E essa condição, ela para mim, ela é um absurdo, talvez um dos maiores crimes que um governante possa cometer com o erário público. Você tem um crime do peculato, de você se apropriar do dinheiro público, mas você tem o crime de tratar mal o servidor público. O servidor público é a primeira pessoa que você tem contato quando você precisa de algo público. O servidor público, quando você tem que ir na Secretaria de Educação, você não é atendido pelo prefeito. Quando você precisa de ir na Secretaria de Saúde, você não é atendido pelo vice-prefeito ou pelo vereador. Quando você tem um problema e você precisa procurar a guarda municipal, quem está te atendendo é o guarda, não é o prefeito. Então a relação do munícipe, que é o chefe, aquele que eu quero que seja meu chefe, por isso eu sou o candidato, a relação com o munícipe, ela é feita pelo servidor da prefeitura. Que todos aqueles que trabalham são servidores. O que você muda é a forma que está regulamentado essa relação. Você tem um servidor do concurso público do direito adquirido e você tem um servidor contratado. Mas para o cidadão, ele recebe o serviço. E esses servidores têm que ser tratados com respeito. É inconcebível a possibilidade de um trabalhador trabalhar 30 dias e não receber. E esse desrespeito ainda piora com o servidor inativo, aposentado, pensionista. Porque essas pessoas deram parte da sua vida para tratar do cidadão da nossa cidade. Essas pessoas deram parte da sua saúde para poder cuidar da nossa cidade. Não é concebível quando chega ao final do mês, essas pessoas não sabem quando irá receber e quanto irá receber diante do seu vencimento. E isso é pior, que as pessoas com mais idade, no ambiente hoje que a gente está vivendo de contaminação do Covid-19, esses trabalhadores aposentados são pessoas que já contribuíram e têm a idade avançada. São as pessoas que são alvo da doença. Então são as pessoas que têm que estar com a sua vida mais organizada pela letalidade do vírus. E o que é que o governo municipal faz, que o prefeito faz? Mantém essas pessoas na condição de vulnerabilidade. Seja para ganhar pouco ou muito, as pessoas merecem porque elas fizeram por merecer isso. Não é justo com as pessoas, não é justo com o cidadão da nossa cidade que a prefeitura não dê as garantias mínimas para aqueles que estão trabalhando ou para aqueles que já trabalharam, que possam honrar os seus compromissos. A nossa proposta de governo, ela tem como base, seja qual for, educação, saúde, mobilidade urbana, meio ambiente. Essa relação, ela só será construída e posta em prática com a redemocratização, com a relação com o servidor. Então nós vamos imediatamente, quando assumir o governo, ou quando terminar a eleição no período de transição, buscar a forma de garantir a data do pagamento do mês vencendo. O cidadão, servidor público, tem que saber quando ele vai receber, como todo cidadão, todo trabalhador, seja ele público ou privado. E nós vamos criar uma comissão com a Fazenda, governo, servidores ativo e inativo e discutir o passivo, o vencido. Qual a melhor forma que a gente vai poder colocar de maneira mais rápida, mas de forma transparente com as pessoas, o atrasado que infelizmente vamos chegar em janeiro com 2 meses, 3 meses, infelizmente, de atraso. Então nós vamos discutir isso junto com o servidor, de forma transparente, com o servidor ativo e inativo, fazendo parte dessa discussão. E eles vão saber a realidade e, obviamente, o tempo mínimo que a gente possa estar colocando em dia o que tiver em atraso passivo que existir com o servidor. Que não é, volto a dizer, concebível a possibilidade que um trabalhador trabalhe 30 dias por mês, ou que já trabalhou, se aposentou, inativo, não receba o seu salário, os seus vencimentos. Isso é um crime, isso é um desrespeito com a vida humana e com o trabalhador. Candidato Aloysio Júnior, quais são as suas propostas de governo para gerar moradia, principalmente para quem mais precisa, além de emprego e renda em Duque de Caxias? A questão do emprego em Duque de Caxias, ela tem 2 caminhos que a gente, como prefeito, e a gente queria poder estar dizendo aqui que a gente ia dar prosseguimento, que é que o atual prefeito está fazendo, mas infelizmente ele não acredita nisso. Você tem 2 formas de aquecer a economia gerando emprego. É você fazendo habitação ou fazendo a questão do saneamento básico. Nós temos um marco regulatório do saneamento básico, que foi votado há bem pouco tempo,
que depende de alguns bilhões de investimento do governo federal, e obviamente a cidade não tem esse recurso para corrigir esse equívoco, esse erro de gestão que nós tivemos ao longo do tempo. Caxias tem apenas de 6 a 8% do seu de saneamento básico, de tratamento de esgoto, e esses 6 a 8% são os shoppings, são os condomínios e apartamentos. Você não tem tratamento de esgoto nas cidades. A gente não tem coleta seletiva que poderia gerar emprego e transformar em renda, porque eles tratam o resíduo como lixo, e aí eles deixam de gerar emprego, deixam de gerar renda e pagam mais caro para recolher, para transportar e vazar. Então isso é falta de política pública, né? A gente tem que ter compromisso com isso. Mas o saneamento básico é um dos caminhos que a gente poderia gerar, mas obviamente a gente tem que se juntar aos outros prefeitos do Brasil e ir lá cobrar do governo federal investimento em saneamento. O que a gente possa fazer na cidade, e isso pode gerar renda um pouco mais imediata, é a gente fazer uma política de saneamento nas comunidades, nas favelas, nas periferias, aonde a gente pode fazer o mínimo que as pessoas precisam, gerar mão de obra do local e a gente ter um engenheiro, um arquiteto à disposição para que possa estar dando suporte para que o morador das comunidades, das favelas, das periferias possa estar fazendo suas reformas, seus ajustes no seu imóvel. Eu acho que é o mínimo que a gente possa fazer. Nós temos experiência que deu certo em Santo André, lá no início do governo do ex-prefeito Celso Daniel, mas a gente tem outras experiências no país que deu certo. Nós podemos retomar a discussão da Minha Casa Minha Vida. Gerou muito emprego da construção civil. Caxias, nós tivemos mais de 6 mil Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos investimento pesado nos governos de Lula e Dilma. E a gente torce para que o governo federal que está aí, ele mantenha uma política de habitação, para que a gente possa, em parceria com o governo municipal, com o governo estadual, dar melhores condições de vida para aqueles que mais precisam, de baixa renda, e você gerar emprego na área da construção civil e criar bairros, cidades planejadas, que infelizmente grande parte da nossa cidade foi fruto da ocupação, e só depois disso que o governante entra lá para fazer politicagem, ao invés de organizar e dar melhor condição para o cidadão, que muitas das vezes está morando em condição inapropriada para si e para sua família. Mas também reconheço, Glauco, Roberto, vocês que estão nos ouvindo, o melhor lugar da vida é onde a gente vive. Então não importa se o lugar tem saneamento ou não tem saneamento, se o lugar está apropriado ou não está apropriado, é onde as pessoas vivem, aonde as pessoas criam seus filhos, aonde as pessoas dormem e acordam para ganhar seu pão de cada dia. Cabe ao governante dar melhor condição para que as pessoas possam sobreviver e conviver no seu ambiente, que é seu lar, que para cada um, na sua maneira, é o melhor lugar do mundo, que é onde as pessoas têm o direito de viver, sonhar e planejar a sua vida. Muito bem, Rádio Ativa FM 98,5, 10 horas agora, 48 minutos no Rio. Esse é o Ativa nas eleições 2020. Candidato, o senhor tem afirmado que caso vença as eleições, o PT vai repetir em Duque de Caxias o modo petista de governar. Como acontece no município de Maricá, né? Explique o que significa, né, o modo petista de governar. Um exemplo que está acontecendo em Maricá, não só todo desenvolvimento, né? Maricá tem uma política própria de geração de renda. Maricá criou uma moeda social que faz com que as pessoas que mais precisam recebam assistência do poder público municipal, e esse recurso é pago com a moeda própria, a moeda Mumbuca. Então, se Maricá hoje ela coloca 5 milhões para circular na mão das pessoas, esse recurso faz a economia da cidade aumentar, girar, porque você compra com Mumbuca no lugar, quem te vendeu compra com Mumbuca no outro, e a circulação da moeda social faz com que a economia da cidade não para, e esse dinheiro, que é 5 milhões de investimento, ele possa ter um valor 5, 6, até 10 vezes mais circulando dentro da cidade. E isso faz com que a pessoa que recebe uma ajuda, uma assistência social do governo federal, do Bolsa Família, que começou com o governo do PT, do presidente Lula, e recebe a complementação da Mumbuca, ele consuma no comércio local. E isso
Maricá, mesmo diante da pandemia, não aumentou o desemprego. A economia não parou, porque uma das formas que o prefeito Fabiano fez, dando prosseguimento aos trabalhos do prefeito Quaquá, foi aumentar a participação da prefeitura econômica, dando mais dinheiro para que a pessoa possa se manter em isolamento e continuar se alimentando. E isso fez que a economia girasse. Mas não é só isso. Maricá fez a discussão de mobilidade urbana do transporte público. Cobrou das empresas lá que ganhou a licitação de transporte municipal que implementasse um transporte de qualidade e barato. Quando as empresas não cumpriu, a prefeitura foi lá e colocou um transporte público, porque transporte é política pública. O que as empresas têm é concessão para exploração, e para ter essa concessão, ela tem compromissos sociais. Elas não podem deixar, como o Duque de Caxias, que os donos de empresa de ônibus aproveitou a pandemia, tirou os ônibus de circulação. O cidadão do 3º distrito, de Santa Cruz, de Xerém, do Amapá, no 2º distrito, o cidadão fica horas e horas para pegar um ônibus, porque ninguém cobra das empresas que ela cumpra seu papel social. Eles só pensam no lucro. Quem teve a oportunidade de ver o que aconteceu com a Frumitrens e com o Metrô Rio, conforme teve a pandemia, diminuiu o número de circulação do cidadão de trem e metrô. Eles foram pressionar o governo estadual e o governo federal para que colocasse dinheiro na mão deles, porque com o número de passageiros reduzido, eles não estavam tendo lucro e eles queriam entregar a concessão. Eles não têm responsabilidade social e cabe ao governo cobrar. O poder concedente é o poder municipal. E Maricá deu exemplo com Vermelhinho, que hoje circula entre as cidades, de graça para o cidadão de Maricá. O dinheiro dos royalties do petróleo, Maricá criou uma reserva, um fundo emergencial. Quando agora precisou, ele foi lá, pegou o fundo e colocou para poder botar dinheiro, emprestou dinheiro para São Gonçalo, para criar um hospital de emergência junto com Niterói, para que o cidadão de São Gonçalo não fosse para Maricá, e nesse caso também para Niterói. Você tem uma política de desenvolvimento da cidade. Você vai no centro de Maricá, tem uma política de urbanização, uma política de desenvolvimento, uma política que investe na cultura. Maricá deu maiores exemplos de política do Minha Casa Minha Vida. Maricá tem uma política de respeito à questão racial, da opção das pessoas sexual. Maricá tem uma política firme de defender o direito do cidadão e tem secretaria para discutir isso. Então nós temos uma cidade que pensa nas pessoas. Maricá é a referência que vai ser usado, grande parte disso, para ser implementado em Duque de Caxias, que Maricá está sendo projetado por próximos 50 anos, uma cidade que vai desenvolver. E infelizmente você não tem Caxias pensado para o próximo mês, para o próximo ano que se avizinha. Então nós temos que pensar grande. E Maricá hoje é um case de sucesso para o mundo, para o Brasil. E porque Duque de Caxias, que tem uma renda muito maior, uma cidade que é a 3ª de população do nosso estado, é a 18ª do nosso país, é a 2ª economia, está entre as 10 economias do país. Por que a gente não é essa referência? Porque a gente teve governante que antecipou o royalties do petróleo por 12, 15 anos e sacrificou a cidade. E não transformou isso em política pública. E a consequência está na vida das pessoas todo dia. Nós precisamos de ter um governante que pense para o século XXI. Não um governante que esteja preso ainda no século XIX nas necessidades das pessoas. E Maricá é esse referencial. E nós temos essa parceria com o ex-prefeito Quaquá e com o prefeito Fabiano Horta para a gente criar essa interação para que a gente possa ajudar Duque de Caxias o mais breve possível a melhorar a sua condição. Candidato Aloysio Júnior, durante grande parte dos 13 anos em que o PT governou o Brasil, o partido preferiu não disputar eleições para prefeito em Duque de Caxias. Por que isso volta a acontecer agora, vários anos depois? Primeiro, a natureza de um partido político, pelas vias democráticas, é alcançar o poder maior. E o poder maior é a presidência da República. E depois o segundo é se manter lá, obviamente, de forma democrática, garantindo, preservando a vontade popular. Então, em nome dessa base de sustentação do governo Lula e depois no governo Dilma, alguns parceiros combinavam, negociavam apoio, e Caxias, durante um tempo, foi colocado como uma cidade que poderia estar apoiando alguns parceiros do governo federal. Nós apoiando ao longo do tempo, na época então, o presidente estadual do PSB, o Alexandre Cardoso. Nós tivemos a última eleição
que o PT participou foi no ano 2000. Há 20 anos atrás. Foi uma eleição que lideranças expressivas da cidade saíram da cidade para outro lugar, que as pessoas não quiseram enfrentar o prefeito Zito, que tinha uma popularidade muito alta, que era pura de 10 a reeleição do prefeito Zito, mas ficaram aqui algumas figuras na cidade. Né? Ficou aqui, na época, deputado Dica, o ex-deputado Geraldo Moreira, e a professora Soneli, pelo Partido dos Trabalhadores, a quem a gente foi para a rua fazer campanha, na época dirigente do CEP. Eu tenho muito orgulho de ter votado na professora Soneli, naquele momento que fazer oposição na cidade era muito difícil. E de lá para cá, nós participamos de 4 eleições, compondo com os aliados. Mas diante do que aconteceu em Duque de Caxias, no Brasil, o PT não tinha condições, numa cidade importante como Duque de Caxias, de não se apresentar como alternativa para a cidade. Fruto de todas as experiências exitosas que foi o governo Lula e Dilma, fruto de tudo aquilo, a violência que foi o impeachment, você tem em Duque de Caxias o primeiro deputado que foi acamado doente para votar pelo impeachment da presidente Dilma. E a história, o tempo, ele é cruel. Hoje esse mesmo prefeito que está aqui, em Duque de Caxias, tem condenação desde quando ele ganhou a eleição e governa sob a medida provisória. O que ele utilizou por uma presidenta honesta não serviu para ele. Não que o governo do PT não pudesse ser ruim, o governo da presidente Dilma, a reeleição dela foi uma reeleição difícil. Ela ganhou a eleição com 54 milhões de votos e o oponente teve 51 milhões, uma fração significativa, 49% da população não votou na manutenção do governo. Mas se o governo tivesse ruim, governo ruim se troca nas urnas, não se troca no golpe, não se troca no tapetão. E quem tem o direito de avaliar é o eleitor. Nós vamos ver agora em Duque de Caxias o que vai acontecer. O governo mal avaliado, mas exerce o direito democrático de tentar, se a justiça permitir, disputar a eleição e ser avaliado pelo povo. Isso é a democracia. Isso é um direito do cidadão de poder avaliar aqueles que governam. E nesse caso, no governo federal, foi interrompida a vontade democrática e depois a violência aumentou com a prisão do presidente Lula, que até agora tenta descobrir por que o crime que ele cometeu. E passado os anos, posterior à eleição, você vê a cada dia a verdade vindo a público. Né? Obviamente, tem que restabelecer para o presidente Lula seu direito político e eleitoral como cidadão. Se ele vai ser candidato ou não, pudesse ser, ou outra coisa. E quem tem o direito de avaliar os anos de governo do PT, do presidente Lula, é a sociedade. Né? Então a gente entende que nós fizemos parceria que foram necessárias para a sustentação e manutenção da base de apoio do governo, e hoje se faz necessário a gente apresentar, oportunizar a cidade de Duque de Caxias, um candidato, e o PT, eu tive a honra de ser o escolhido, um candidato trabalhador, um homem negro, morador de periferia, que tem 50 anos de idade, 33 anos de carteira assinada, que entende a importância da política para a transformação da vida das pessoas, não para se locupletar. Político não é profissão. Política é a condição ideológica que você faz uma opção para transformar a vida das pessoas. Muito bem, 10 horas agora 58 minutos, já estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas Glauco, nós vamos dar aqui um bônus de 10 minutos para que a gente conclui aqui, e aí bônus serão para todos os candidatos, então a entrevista vai ser de 1h10, porque... Eu agradeço. Aí fica, a gente tem algumas perguntas que também está vindo de eleitores, né, de pessoas que estão nesse momento ouvindo a Rádio Ativa através da live, e tem uma pergunta aqui, eu só gostaria que você, Luiz, fosse um pouco mais assim breve nas perguntas, na resposta, perdão, para a gente poder tentar concluir. Não vai dar para concluir todas, né, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. O candidato, tem uma participante aqui, é Ronald Férez, que diz o seguinte: ainda hoje as vagas são sorteadas nas creches. O que o senhor acha disso, sobre esse assunto? Primeiro, remeter ao direito de uma criança à sorte é no mínimo um absurdo, né? Obviamente que a gente sabe que Caxias não tem a quantidade de creche suficiente para atender todas as crianças a exercer o seu direito. É um direito da criança. E esse déficit tem que ser contabilizado na conta dos governos que passaram, né? Por exemplo, esse governo que está aí na eleição prometeu fazer 50 creches, não fez nenhuma, e quando tentou falar em creche foi tentar criar uma polêmica para colher dividendo eleitoral,
pegar o espaço sagrado Joãozinho da Goméia, eu falo que é sagrado não é pela fé que ele professava, é sagrado por tudo aquilo que ele representa para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. História essa contada pela Grande Rio, que deu a gente um honroso segundo lugar. Você tem tantas áreas para construir uma creche, ele quis polemizar com a questão religiosa. Mas acho que a gente tem que buscar parceria, ocupar as creches que existem, construir creches novas que a gente precisa, mas enquanto não constrói, a criança e a mãe precisa de ter esse espaço. Nós temos que buscar as instituições, seja ela religiosa, seja neopentecostal, católica ou de matriz africana, os espaços para que a gente bote em condição que possa atender as crianças, porque isso é um direito, isso não é um favor, e isso não pode ser relegado à própria sorte. A criança não deve depender da sorte para ter uma condição de tratamento por aquilo que é obrigação do poder público municipal. Bom, candidato Aloysio Júnior, como o senhor avalia a atual situação do estado do Rio de Janeiro, que nos últimos anos ficou marcado por grave crise econômica e escândalos de corrupção envolvendo ex-governadores e também o hoje governador afastado, Wilson Witzel, do PSC? Primeiro aqui reafirmar que no governo do estado do Rio de Janeiro, só 2 governantes nos últimos tempos vivos, né? Talvez a única viva é a Benedita da Silva, que governou do Partido dos Trabalhadores, hoje candidata a prefeito no Rio, que não está preso, né? O Brizola e Marcelo Alencar, infelizmente, faleceram, e todos os outros que passaram por lá tiveram presos. A gente vê isso com muita tristeza. Em relação ao atual governante, eu tenho dito o seguinte: a população apostou no novo. A população está com esse sentimento de renovação, né? E não é culpa do eleitor se aquele que foi agraciado com a confiança do povo agiu de forma indigna. A população não tem culpa com o comportamento do governador. A população apostou algo novo porque anseia por algo diferente daquilo que viveu nos últimos tempos. E aqueles que se opuseram ao governador Witzel, ele representava o retrocesso ao passado. Então o eleitor apostou no Witzel, mas infelizmente ele demonstrou indigno, tem se demonstrado, tem que garantir ele todo o direito de defesa que ele merece ter como todo cidadão. A gente não quer isso só para os governantes do PT, a gente quer para todos, garantindo todo o direito de defesa a ele, mas tudo indica que ele fez muito mau uso da confiança que a população ofertou a ele, né? Mas eu quero aqui me solidarizar com todo cidadão do estado, de Duque de Caxias, e dizer que a culpa não é do eleitor. A culpa é do governante que está fazendo mau uso com a confiança neles depositada. Mas a gente não pode abrir mão de votar, a gente não pode abrir mão de confiar, porque se você não votar, se você não fazer expressar a sua vontade, você está delegando esse direito para que o outro faça por você. Então acho que a eleição é um evento que ocorre de 2 em 2 anos, dentro de um processo democrático, mas a política é uma coisa constante. A gente tem que entender mais isso. Só a eleição não define a questão da necessidade do povo. Eu acho que a gente tem que ter mais participação política para que a gente fique mais perto de acertar na hora de votar. Mas eu vejo isso com muita tristeza e acho que o Rio de Janeiro precisa de governante sério para que a gente possa sair dessa situação. Candidato, essa pergunta aqui é uma pergunta até muito importante. A gente sabe que hoje estamos vivendo uma grande violência contra a mulher, né? A violência impera na cidade, no Brasil inteiro. De que forma o senhor, caso seja eleito, pretende, né, prefeito de Duque de Caxias, pretende atuar em conjunto com o governo do estado para combater a violência no município, sobretudo os assassinatos de mulheres que hoje passaram a se chamar de feminicídio? Primeiro, eu tive isso com muita tristeza. Acho que para quem não sabe, eu sou o 6º filho de uma família de 10 filhos. E eu nasci entre 6 irmãs. Nasceu 4 irmãs, nasceu eu, e tem o nome do meu pai, Aloysio Júnior, acho que ficou com medo de não ter outro menino. E depois nasceu mais 2 meninas. E eu convivi a minha vida, e tenho 3 filhas. Eu fui ser pai do menino agora, eu tenho um filho de 2 anos e tenho um filho também que é do meu casamento, que a minha esposa também já tinha. E eu crio e amo, é um filho meu do coração, que eu tenho tanto amor quanto meus outros filhos. E eu fui criado num ambiente muito feminino. E eu me incomodava a ideia de ver uma violência contra aquelas pessoas que eu tanto amava e amo. Então eu fui criado num ambiente de muito respeito em relação às mulheres. E aí você, quando cresce, você fica vendo que a violência do poder
do homem, né, da força, né, vamos dizer assim, o machismo implementado diante da mulher é uma coisa absurda. E a gente vê algumas políticas públicas hoje que tentam combater isso. A Lei Maria da Penha é extremamente importante. Reconhecer o feminicídio como um crime hediondo, né, e é extremamente importante para a gente combater isso. E nós tivemos, e a sociedade está se adaptando a isso, só que nós tivemos um aumento da violência contra a mulher em função da pandemia, do isolamento social. A convivência entre os casais, isso infelizmente fez com que aumentasse essa violência. Mas eu acho que o município ele pode ser um grande parceiro. A gente pode utilizar os CRAs, né, o Centro de Referência de Assistência Social, e criar nos CRAs um espaço aonde a mulher que puder estar sofrendo a agressão, seja ela física ou verbal, que ela possa ter ali no poder público municipal instrumento de aproximar com o poder público estadual, que tem um poder de polícia, para que possa estar preservando a vida, né, das mulheres que são vítimas dessa violência, desse machismo que não tem como dimensionar. E obviamente o município possa contribuir com isso, não só necessariamente criando a Casa da Mulher, que é importante, os abrigos, mas a gente tem que ter uma relação mais próxima. E eu acho que os CRAs têm que estar dotados de estrutura para que possa atender as pessoas, as mulheres vítimas de violência, que é um absurdo. A gente não pode admitir que isso possa acontecer, que alguém seja privado do seu direito de ir e vir ou da sua liberdade individual pela violência, muitas das vezes num companheiro, aquele que se diz marido, aquele com quem a pessoa dedica parte da sua vida e do seu tempo e do seu amor. Candidato, agora o espaço está aberto para as suas considerações finais e para que o senhor fale por que o eleitor de Duque de Caxias deve votar em Aloísio Júnior para prefeito. Eu vou primeiro pedir, né, e dizer por quê. Primeiro eu queria pedir à população de Duque de Caxias que nos desse atenção, né? Essa eleição, ela tem um pouco dos mesmos de sempre, mas ela apresenta algumas alternativas. E a nossa candidatura se coloca como uma dessas alternativas. A gente está colocado para oportunizar o eleitor da nossa cidade que possa olhar dentre aquelas opções a nossa candidatura. Nós somos uma pessoa que vem da mesma origem da maioria da população da nossa cidade. Eu sou um homem negro, nascido e criado na nossa cidade, em Duque de Caxias. Sou usuário do serviço, fui e sou usuário dos serviços públicos da nossa cidade. A oportunidade que a vida me deu profissionalmente foi porque os equipamentos públicos de Duque de Caxias funcionaram. Em 1980, entre 80 e 90 foi onde eu tive a oportunidade de estudar no ensino fundamental, né, que era o primário chamado na época, né, que era da primeira a quarta. Eu fiz o ginásio, que hoje compõe o ensino fundamental, e na época era por conta do Estado. Eu fiz pelo Colégio Estadual Irineu Marinha, ali no Centenário, Gastão Reis, no Corte 8. Fiz meu ensino médio no Centro de Estudo Supletivo, porque eu tinha que trabalhar e aí não conciliava o meu trabalho com o horário do estudo formal. Eu fiz um curso no Senai de torneiro mecânico, que me deu a possibilidade de eu estagiar na rede ferroviária, e aos 19 anos já era servidor público federal, fruto do concurso prático, né? E isso transforma a minha vida, e sou um trabalhador hoje da Casa da Moeda do Brasil, oriundo do concurso público. Então, as coisas públicas eram muito vivas na história da minha vida. Um morador de periferia, né? Aí acho que a maioria da população de Duque de Caxias, ela tem um pouco desse perfil. E a nossa candidatura coloca o homem público muito próximo das pessoas. As pessoas vão nos ver e vai se enxergar na gente, nas virtudes e nos defeitos, que obviamente a gente também tem os nossos defeitos, né? Mas a gente tem uma coisa que possa ser que faça diferença na vida das pessoas. Nós sabemos que a solução para a nossa cidade está em nós. O povo trabalhador, o povo que levanta cedo e dorme tarde, o povo que faz a economia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade girar. Aquela mãe, aquele pai que está preocupado se no outro dia seu filho que está fora da escola, que não tem alimentação, que nem recebe R$50 do PicPay, a diferença que isso faz na vida das pessoas. E a gente vai construir um governo com participação popular.
O cidadão que administra o seu orçamento, seu pouco orçamento do lar, e consegue chegar ao fim do mês, ele tem condição de discutir com o poder público qual a melhor maneira de ser implementado. E a gente tem um compromisso com o trabalhador, começando pelo trabalhador servidor do município, seja ele direto ou indireto, seja aquele servidor que já deu a sua contribuição, a pensionista, o inativo, que depende do nosso poder público municipal para que a gente possa reconstruir essa cidade. Duque de Caxias não pode servir as páginas dos jornais só para notícias tristes, de maltrato, de desvio de verba ou de violência. Duque de Caxias pode gerar muitas coisas, como já gerou, boa para o nosso estado e para o nosso país. E a nossa candidatura vem para retomar essa esperança da população de Duque de Caxias. Nós não temos direito de contar mentira para a população de Duque de Caxias. Um candidato que a minha origem, ele tem que ser o candidato da verdade. Nós temos que dizer para as pessoas que a gente não vai construir mais creche no outro dia. Nós vamos buscar parceria com as instituições que estão organizadas, ajudando para que a creche funcione. Nós não vamos dizer que vamos construir novas escolas. Nós queremos que a escola que estão aí funcione bem. E para fazer ensino tempo integral, nós vamos fazer parceria com as praças públicas, nós vamos fazer parceria com os clubes da cidade, nós vamos fazer parceria com aquilo que já tem. E nós vamos lutar para que o emprego fique na nossa cidade. Nós temos compromisso de reduzir o custo da passagem, porque o trabalhador e a trabalhadora que gasta cada dia R$4, R$5 a mais para se locomover é o dinheiro do pão que ele gasta. Isso faz diferença no final do mês. A gente sabe que um pai e uma mãe que mantém um filho numa escola particular e que fere seu orçamento porque não está recebendo do poder público, não pelo servidor, sim pelo seu governante, uma educação de qualidade, e ele está pagando a escola particular e ele é tratado como fosse classe média. Aquela criança, aquele aluno, aquele estudante não pode entrar pela frente do ônibus, não tem o passe livre. Passe livre é para estudante. Estudante não existe estudante público nem privado. A questão da mãe, como a mãe, não existe mãe solteira, mãe casada, existe mãe. Nós precisamos de uma cidade mais humana e nós respiramos essa humanidade e vamos tocar isso junto com a população da nossa cidade, e por isso nós estamos preparados, se for da vontade do eleitor de Duque de Caxias, para que a gente possa representar esse novo momento que a cidade precisa passar. Né? E para me agradecer, eu não tenho como aqui deixar de agradecer a Rádio Ativa FM, né, a audiência, a sua grande audiência que está nos acompanhando. Agradecer a você, Roberto, pelo carinho aí e obviamente você de forma republicana, junto com Glauco Rangel, está nos tratando. Obviamente espero que seja dado a todos os outros candidatos esse tratamento respeitoso e honroso que vocês estão nos dando, e permitir que o público de vocês nos conheça e perceba que tem algo novo no ar. Alguma coisa está acontecendo em Duque de Caxias. Somos nós, estamos aí, Aloysio Júnior, Caxias tem jeito. Aloysio Júnior 13 pode ser o nosso prefeito. Conto com vocês, muito obrigado pela atenção e o carinho de todos. Muito bem, tá aí, minha gente. Eu quero agradecer então a participação aqui do candidato a prefeito de Duque de Caxias, Aloysio Júnior. Foi uma entrevista bem leve, uma entrevista bacana no estúdio da Rádio Ativa. E a próxima candidata será a Ivanete Silva, né, que vai estar com a gente aqui. Eu quero informar que a programação da Rádio Ativa, o Ativa nas Eleições, vai acontecer também às quintas-feiras, porque a gente tem 3 dias na semana para a gente poder entrevistar todos os candidatos que passarão por aqui, e aí dá tempo suficiente para poder entrevistar todos eles. Eu quero agradecer ao Glauco Rangel também, que esteve com a gente aqui em toda a elaboração desse programa, na produção. Muito obrigado, grande parceiro, amigo, jornalista, colaborador da Rádio Ativa, grande jornalista Glauco Rangel, e agradecer ao Aloysio Júnior e agradecer toda a equipe da Rádio Ativa. Deixar agora a palavra com o nosso querido Glauco Rangel, e lembrando que a propaganda eleitoral gratuita começou na Rádio Ativa das 7 horas às 7h10, daqui a pouquinho, de meio-dia a 12h10. São 10 minutos de propaganda eleitoral gratuita. As suas considerações finais, Glauco Rangel. É isso aí, Roberto Oliveira. Eu quero também agradecer muito aqui a presença, né, do candidato do PT a prefeito de Duque de Caxias, Aloysio Júnior, né? Ele que aceitou o nosso convite, né, e que concedeu essa importante entrevista, né, para nós e para os nossos ouvintes e sobretudo para você, eleitor do município de Duque de Caxias. Realmente foi uma entrevista muito importante, né, bastante esclarecedora. O Aloysio Júnior,
pôde responder às nossas perguntas, né? Ele pôde também se apresentar, pôde falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias, e quero também agradecer, né, a atenção dos nossos ouvintes, a atenção de você, eleitor de Duque de Caxias, né, que também aproveitou essa oportunidade para assistir à entrevista do candidato do PT, Aloysio Júnior, e para conhecê-lo melhor, né? E quero dizer que na próxima semana, né, nós iremos trazer aqui também, né, a candidata do PSOL, como você adiantou, Roberto Oliveira, a candidata do Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, a professora Ivanete Silva. Ela também já confirmou a sua presença e será a próxima pessoa que está concorrendo ao cargo de prefeita, né, de Duque de Caxias, Ivanete Silva do PSOL, que é candidata do PSOL a prefeita de Duque de Caxias, ela que será a próxima pessoa a ser entrevistada dentro do programa Ativa nas eleições de 2020. A entrevista com a Ivanete Silva, que está marcada para a próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, no horário entre as 10 e as 11 da manhã, Roberto Oliveira. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que compartilharam a nossa live, que deu a audiência, né, para esse programa acontecer. Você que está no site da Rádio Ativa, você que fez a sua pergunta, não deu tempo de a gente, né, colocar a sua pergunta aqui no ar, mas vai ficar para uma próxima. Eu muito obrigado a todos vocês. E a Rádio Ativa é essa, a democracia está no ar. É abrir o espaço para que todos os candidatos venham aqui e falem da sua plataforma de governo, né, do que pretende, né, caso seja eleito aqui em Duque de Caxias. Meu muito obrigado a todos vocês, e até então, terça-feira agora não vai haver o programa, porque a Light vai fazer uma manutenção em toda essa região aqui. Vamos ficar sem energia de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, quem mora na região do bairro 25 de Agosto aqui, próximo ao centro de Caxias, próxima estação aqui de trem, vai ter o fornecimento de energia interrompido. Agora, caso chova, não haverá essa manutenção, e a gente vai tentar, né, Glauco, tentar colocar a candidata para que a gente possa ter tempo aí, para que todos os candidatos falem no seu tempo, né, o mais rápido possível, para que a gente possa colocar todas as entrevistas aqui no ar no seu tempo, porque a gente sabe também que todos os candidatos têm a sua agenda e também têm aí os seus compromissos, né, a assumirem. É isso, gente, muito obrigado a todos, e a gente volta terça-feira, se caso não chover, com o programa Ativa nas eleições, e aí, se caso houver a manutenção, a gente volta na quinta-feira, e aí depois na sexta-feira. Então, a quinta-feira já confirmado é a candidata do PSOL, número 50, né? A candidata, a professora Ivanete Silva. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, beijo no coração, e até amanhã, se Deus quiser, né? Na programação da Rádio Ativa, e até segunda-feira. Gente, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Horas e 18 minutos. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio Cultural.